Amém, glória a Deus. Deus tem um projeto na minha e na sua vida, amém? E é importante que estejamos todos aqui reunidos para desfrutar desse projeto, amém? Amados, hoje o mundo comemora, tradicionalmente comemorado a Páscoa, hoje é o domingo de Páscoa, que o mundo lá fora comemora, trocando ovo de chocolate e essas coisas que a gente já conhece acerca das coisas. Em relação à questão da Páscoa, só para a gente contextualizar, o que é que vem a ser a Páscoa, o que é que significa a Páscoa e o que é que a gente pode estar tirando um pouco daquilo que o Senhor tem para trazer nessa noite para as nossas vidas, baseado um pouco nesse tema. Então, amado, Páscoa significa no hebraico, vem da palavra Pesach, que significa passagem, travessia, mudança. Então, na verdade, a Páscoa, ela se consolidou inicialmente, não no sacrifício de Cristo, que traz o Cordeiro Pascal, como sendo o início da dispensação da graça, mas a Páscoa, inicialmente, ela começa quando o povo hebreu está cativo no Egito, em que o Senhor ordena que naquela noite, depois da 10ª praga, onde haveria o anjo da morte, haveria de passar sobre o Egito para ferir os primogênitos, foi falado que eles deveriam matar um cordeiro, pegar o seu sangue e após imolar aquele cordeiro, passar sobre os vergas e umbral da porta, para que quando o anjo da morte passasse sobre eles, não entraria naquelas casas. Então, amados, isso é uma alusão, obviamente, ao sacrifício de Cristo, que seria consumado na cruz do Calvário, em que o sangue dele iria nos livrar e nos remir de todo o pecado, nos colocando em uma nova aliança, a aliança do sangue de Jesus, que é superior a tudo aquilo que já foi visto previamente. Amém? Mas, amados, a passagem também remonta quando o povo hebreu atravessa o Mar Vermelho, deixando para trás um período de escravidão de 400 anos e olhando adiante para um período onde eles estariam desfrutando da terra prometida. Então, amados, o que Deus trouxe para trazer aqui nesta noite ao meu coração é sobre essa questão da passagem, da mudança de estação. Sabe, amados, o mundo comemora muitas vezes sem compreender, mas nós precisamos entender aquilo no qual estamos aliançados. E eu quero que você vá comigo, eu vou fazer uma breve alusão àquilo que o Senhor traz na passagem de Ezequiel, no capítulo 37, a partir do versículo 1, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Eu acho interessante, amados, essa passagem, para que nós possamos compreender isso. O profeta Ezequiel, quando escreveu isso, o povo da Babilônia, o povo de Israel, já estava passando pelo cativeiro ou pelo exílio da Babilônia, que durou em torno de 70 anos. Então, para a gente compreender por que eles estão falando isso, nós vamos adiantar um pouco a leitura para o versículo 11. Acompanha comigo. Ele diz assim, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Ou seja, Deus está mostrando ao profeta Ezequiel que aquela visão que ele teve sobre os ossos secos representava o povo de Israel, que se encontrava desolado, sem esperanças, enfrentando um exílio, achando que Deus os havia abandonado, que Deus havia desistido deles, que os sonhos e projetos que Deus havia levantado para eles não haveriam de se cumprir. Porque, amados, muitas vezes é fácil você crer em Deus e crer nas promessas de Deus quando tudo está indo muito bem na sua vida. Agora, no meio da tribulação, você continuar crendo e confessando e entendendo que a promessa está a caminho, que a promessa está se manifestando,
é o mais difícil. Difícil não é crer em Deus quando tudo vai bem. Difícil é crer em Deus apesar de que tudo possa não estar indo bem aos olhos naturais. E é isso que o Senhor trouxe ao meu coração. E eu pensava, Senhor, vale de ossos secos, Páscoa, o que é que isso tem a ver? Porque nós vamos ver aqui o poder restaurador do Senhor nessa passagem, o poder do Senhor que traz vida onde reina a morte. A Bíblia fala que o poder do Senhor, Jesus, que está sobre nós, é o poder que nos resgatou da morte. Esse mesmo poder habita em nós. E esse mesmo poder é capaz de desfazer toda e qualquer situação. Da mesma forma que esse poder também é capaz de gerar vida onde há morte. Uma passagem interessante desse vale de ossos secos de Ezequiel é que nós percebemos que ele fala que era um vale de ossos repleto. O vale estava cheio de ossos. Na nova versão traduzida, na NVT, ele fala que no fundo do vale havia muitos ossos. Por que o Senhor colocou o profeta dentro de um vale? Você já parou para se perguntar sobre isso? Por que não um monte? Por que um vale? E por que no fundo do vale? Porque, amados, ele estava sinalizando para o profeta algo que nós precisamos começar a compreender. No alto de um monte, é fácil você ver as coisas num panorama geral. Então, se eu estou no alto de uma montanha, eu posso perceber que, apesar de ter um vale lá embaixo, eu sei que se eu transpor aquela barreira, eu vou conseguir alcançar o meu objetivo. Tanto é que a gente sabe que nas épocas das grandes guerras, né, das civilizações orientais e ocidentais também, na Mesopotâmia, toda aquela região, quando você chegava no alto de uma montanha, o que geralmente se fazia? Se erguia um forte, se erguia uma fortaleza, você erguia uma torre de sentinela. Para quê? Porque daquele ponto você consegue ter uma visão geral, e tendo essa visão geral, você consegue fazer um planejamento da situação. Já no fundo do vale é o contrário. Você não vê nada ao redor, você só vê montanhas se levantando, você só vê impossibilidade. Não é à toa que o salmo mais conhecido de todo mundo, inclusive dos ímpios, que é o Salmo 23, é que Davi fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que ele está querendo dizer? O seguinte, ainda que eu ande no percurso mais difícil da minha vida. Então é isso que Deus está falando aqui para o profeta Ezequiel. Além de você estar no fundo do poço, digamos assim, você está no fundo do poço cheio de morte ao redor. Eu não sei se você já parou para se aperceber quanto tempo dura um processo de decomposição no ser humano. Você vai ter curiosidade de estudar sobre isso. É bem interessante. Quando uma pessoa vem a falecer, dura em geral termos de 1 ano para começar o processo de decomposição. Para você alcançar você ficar só com a parte óssea, ou seja, você consumir todo, pele, músculo, tendão, todo o sistema que tem sobre ele, para ficar só o esqueleto, dura em torno de 10 anos. Agora, para um osso ficar seco, são décadas. É um processo muito demorado. Então imagina só, o profeta no meio daquele vale de ossos secos, que simbolizava mortes, processos que foram sendo abortados, processos que foram sendo matados, processos que foram sendo gerados, mas que não deram continuidade, e projetos que foram abandonados. Quando ele fala sobre ossos secos, ossos sequíssimos, como ele fala, me fala em uma situação em que naturalmente constatamos o quê? A irreversibilidade, ou seja, a impossibilidade humana naquela situação. Se você já comeu um osso de galinha, alguém já comeu um osso de galinha aqui? Já roeu uma coxa de galinha para ver? O osso como é que ele está? Viçoso, brilhante. Osso, ao contrário do que muita gente pensa, osso é vida. Ele tem vida dentro dele. Tanto é que o tutano que o pessoal gosta de comer, está na sopa, tudo mais, é o quê? É a vida do osso em si.
é o que nutre o osso. Então, quando o osso morre, é quando você perde até isso. Dentro dele já está todo consumido. Só ficou o arcabouço externo, só ficou a casca, porque por dentro já está tudo morto. E aqui nós vemos um processo em que o profeta é posto à prova diante de uma visão. E é interessante, porque no versículo 13 ele fala isso. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Olha que interessante. Deus pergunta para ele: ei, será que eu posso reviver esses ossos? Será que essa situação ela pode ser revertida? E a resposta do profeta é uma resposta extremamente inteligente. Senhor Deus, tu o sabes. Se você disser que sim, é sim. Se você disser que não, é não. Mas se Deus é o Deus do impossível, certamente a resposta será sim. Ou seja, ele está lançando ao Senhor a responsabilidade daquilo que deveria acontecer. E aí vem um primeiro passo no que diz respeito à Páscoa que Deus quer que nós passemos, ou seja, pela transição que Deus quer que eu e você passemos. Em Êxodo, a Bíblia diz no capítulo 12 que o anjo da morte iria passar sobre as casas, mas não iria entrar. Precisamos entender que a responsabilidade do cumprimento daquilo que Deus falou é do próprio Deus, não é nossa. Nós precisamos parar de começar a questionar a Deus como se dará o processo. Nós precisamos parar de começar a colocar muitas vezes prazo diante do Senhor, prazo diante da execução de promessas, de sonhos, porque Deus não se move pela ótica humana, Deus não opera pelo tempo natural. O apóstolo Pedro menciona que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus como um dia, ou seja, a lógica, a cronologia de Deus não se compara, porque Deus é eterno. Como você compara 70, 100, 200, 300, 500 anos, 1 milênio, com quem é eterno? Antes de ser tudo, ele já estava lá. Antes do fim, ele já está no fim, já sabendo o que vai acontecer. Ou seja, como que você consegue dimensionar isso? Isso é impossível na mente humana. Nós não conseguimos compreender muitas vezes a dimensão daquilo que Deus tem para fazer. Sabendo isso, é que muitas vezes nós precisamos entender que a forma como Deus vai fazer, muitas vezes, não nos interessa. O que interessa é que Deus vai fazer. É que Deus vai cumprir. Como Ele vai cumprir? Como Ele quiser, da forma como Ele apraz, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E é interessante porque a Bíblia diz, no versículo 4, disse-me Ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Sabe, amados, muitas vezes o que Deus está requerendo de nós, de fato, tendo conhecimento da graça que nos suporta, é começar a profetizar sobre a circunstância. Profetizar sobre o seu vale de ossos secos. Profetizar sobre aquilo que parece impossível para você. Existe um livro do irmão Reagan Jr., que chama, é um livro antigo, mas muito bom, chama Impossibilidade Humana, Possibilidade Divina. Aquilo que é impossível para o homem, é quando Deus é capaz de fazer toda e qualquer situação começar a acontecer. Sabe, precisamos começar a declarar sobre a situação aquilo que Deus já tem falado a nosso respeito. Por que isso, amados? Porque muitas vezes estamos diante de situações de morte, seja natural, seja morte espiritual. Estamos diante de desafios, de vales de ossos secos, de investidas do demônio contra a nossa mente, contra os nossos pensamentos. E ficamos muitas vezes atônitos, pedindo ao Senhor:
Pai, me livra, Pai, me livra, Pai, me dá uma resposta, Pai, me fala isso. E Deus está falando para mim e para você nessa noite: ei, a palavra eu já te dei. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Qual que é a base do nosso ministério? Qual que é o versículo que todo membro do Verbo da Vida sabe de cor e salteado, que é a base do nosso ministério? Marcos 11, 23 diz o quê? Qualquer um que disser ao monte. Você percebe a mesma semelhança? Você não é falar sobre o monte, é você falar ao monte. Nós não podemos falar sobre a situação. Rapaz, realmente a minha vida financeira é uma tragédia. Só um milagre de Deus para me livrar, porque eu não sei não, viu? Eu vou quebrar, não está dando certo, eu não estou aguentando mais, porque isso, aquilo, outro. Você não está falando a situação, você está falando sobre a situação. Nós precisamos começar a dizer para a situação aquilo que Deus já tem falado a nosso respeito. Sabe, Deus está nos levantando aqui nesta noite, amados, uma noite de domingo de Páscoa, entendendo que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder que vai fazer vivificar os nossos corpos, e é o mesmo poder que é capaz de ressuscitar e restaurar qualquer área da minha e da sua vida. Qualquer vale de ossos secos pode ser revertido pelo poder do Senhor. Precisamos começar a viver isso, amados. No versículo 7 ele diz assim: então profetizei segundo me fora ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Sabe o que é interessante aqui? É que nesse vale de ossos, ou seja, nesse ossário que tinha, esse mar de osso na frente dele, quando ele começa a profetizar e a declarar, ele escuta um ruído, um barulho perante que vem na parte do Senhor. E veja que interessante, a Bíblia diz que esses ossos começavam a se bater, eles começavam a se agrupar, osso com osso. Então veja só, não era o osso da minha perna, que se juntava com a perna de Annelise, que se juntava com o braço do Bruno, que se juntava... Não. Era o osso da mesma pessoa que se articulava com o mesmo osso, que vai se juntando, que vai se organizando. O interessante é que quando ele fala sobre o profetiza sobre o vale de ossos secos, não é um processo que acontece de imediato, ou seja, quando ele fala, se levanta um esqueleto montado na frente dele, daí a pouco vem tendão, vem músculo, vem pele e está pronto. Não, começa um ruído, um barulho, começam osso se juntar com osso, estrutura sendo gerada, sendo produzida, organização. O que é que isso me repete, amado? Que muitas vezes, porque nós não estamos enxergando naturalmente, não quer dizer que algo não está sendo feito. Não quer dizer, amados, que porque eu e você não estamos impressionando os nossos próprios sentidos naturais, é que Deus não está agindo. Porque muitas vezes, o barulho que você está escutando na sua cabeça, aquilo que está muitas vezes te incomodando, muitas vezes é o chacoalhar do Espírito começando a juntar osso com osso, começando a estruturar aquilo que precisa ser estruturado na minha e na sua vida. Porque, amados, Deus não se interessa e Deus não se alegra na sua tristeza. Deus não se alegra no seu fracasso. E vou te falar mais. Uma palavra que Deus me deu há mais ou menos umas 2 semanas. Os sonhos que eu te dei, não dei para serem abortados. Ei, o sonho que Deus colocou no seu coração, Deus não te deu para o diabo vir e matar esse sonho. Preste atenção no que eu vou te falar. O sonho que Deus te deu, seja ele qual for, não permita que o diabo roube nem mate esse sonho. Profetize, gere esse sonho, gere essa criança espiritual, gere no reino do Espírito o que você tanto almeja da parte do Senhor.
é necessário que haja profecia. Ah, mas eu não estou chamado de profeta. O que ele está falando aqui não é isso. O que ele está falando é você declarar sobre a circunstância aquilo que Deus tem falado ao seu respeito. É quando você vai para o aplicativo do banco no seu celular e naturalmente você vê um saldo negativo e você fala: obrigado, Senhor, porque a provisão está chegando. Eu não sei como, mas a provisão está chegando. Nós precisamos parar de agir muitas vezes como Sara. A Bíblia fala que quando Deus deu promessa a Abraão, quando conversava com ele, é interessante, porque nas passagens de Salmos e Isaías, quando Deus vem relembrar o povo de Israel sobre as promessas que ele fez, o que é que ele dizia? Ele diz: vocês são a geração de Jacó, a geração de Israel, que é descendente de Abraão, meu amigo. Já imaginou você ser amigo de Deus? Conversar com ele face a face, como Moisés? Mas eles desejavam isso, mas nós temos isso disponível hoje, no período da graça. Mas é interessante que a Bíblia fala que quando Deus comunica a promessa a Sara, a Abraão, Sara está escutando e ela começa a rir. E Deus fala: por acaso existe algo muito difícil, muito improvável, muito incapaz de Deus conseguir realizar? Precisamos parar de ser muitas vezes orgulhosos. Tem muita gente que não cresce, que não avança, que não prospera e que os sonhos não se realizam porque são orgulhosas. Eu não estou falando só em altivez de espírito de gente que se acha muito, não é isso. Eu estou falando de gente que acha que o seu problema é muito difícil para ser resolvido. É gente que uma pessoa vai falar para ele: rapaz, ó, Deus vai mudar a tua sorte, Deus está mudando o teu destino, Deus vai te dar uma grande bênção. Não sabe da minha história o texto. Meu amado, eu vou dizer uma coisa: eu não preciso saber da sua história, mas eu preciso saber que quem escreve as histórias da vida é capaz de mudar qualquer destino nessa terra. Nós não precisamos ficar falando para todo mundo a impossibilidade em que nós nos encontramos. Não, amados. Você precisa começar a falar para a sua impossibilidade, o Deus do impossível, a quem você serve, a quem eu sirvo. E parar. Outra coisa que o Senhor está falando no meu coração, para trazer aqui, amados: época de Páscoa, época de transição, época de você largar para trás o Egito da sua vida. Amado, Egito significa prisão, significa escravidão, significa opressão. Você precisa largar aquilo que está muitas vezes te impedindo de prosseguir o alvo. Ah, mas meus traumas da infância. Meu querido, Deus está chamando para você largar tudo isso para trás e seguir adiante. Ei, é uma passagem, é uma travessia. Vamos deixar para trás. A Bíblia fala que quando aquele povo passou, amados, quando o faraó vinha, o mar se fechou. Ou seja, estava simbolizando ali que o que estava para trás já era, está consumado, amados. Agora olha para frente, o teu passado não importa mais. Precisamos olhar agora para frente. Ah, mas eu fiz uma coisa muito errada. Foi o que Jesus falou para aquela mulher adúltera: ei, eu não te condeno. Ele fala para você nessa noite: ei, eu não te condeno. Não importa o que você tenha feito. Não importa o quão grave possa ter sido a situação que você possa ter se envolvido. Deus está falando para você nessa noite: eu não te condeno, mas eu te chamo para viver perto de mim. Eu te chamo para andar, para sair desse vale de ossos secos. Ei, o vale não é o teu nem o meu destino final. O meu e o teu destino final é sentado à mesa, onde Davi fala: na presença dos meus inimigos, onde ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É lá onde nós devemos estar. O vale é passagem, o vale é uma transição, o vale é um processo que nós estamos passando. Deus não te chamou para estar no vale, amado. Você não vai montar a casa no vale, você não vai morar em um vale, você não vai morar em pobreza, você não vai morar em doença. Deus não te chamou para essa vida, Deus chamou para você estar sentado à mesa diante do rei. É lá o teu lugar. Não aceite morar em um vale de ossos secos. Deus não te chamou para essa situação.
É época de transição, de mudança. Aí Deus te pergunta nessa noite: ei, lembra daquele sonho que eu te dei? Lembra daquele projeto que eu te dei? Lembra daquele chamado que eu depositei no teu coração? Lembra daquelas coisas que eu comuniquei a você naquela época? Ah, Senhor, mas eu deixei de lado. Ah, Senhor, mas eu esqueci. Ah, Senhor, mas eu deixei que as coisas do mundo... Está tudo bem. Deus te chama para um recomeço. Ei, amado, Deus te chama para uma nova fase. Uma nova estação. Uma estação de avanço. Uma estação de aceleração. Uma estação de crescimento. Uma estação do desfrute da graça superabundante que nós estamos aprendendo tanto nesses dias aqui durante esse ano. Deixa o vale de ossos secos para trás. O seu lugar não é no vale. O seu lugar não é no vale. O seu lugar é sentado à mesa diante do rei. Não aceite, amar, essa situação. Veja que coisa interessante. Quando a Bíblia fala que ele fez conforme o Senhor, começou a haver aquela mudança. Não deixe, amados. Está muito forte dentro de mim. Não deixe que o diabo diga, porque a gente fica inventando uma desculpa no meio cristão, que é o quê? Ah, se não deu certo é porque não era vontade de Deus. Quem foi que falou isso? Ah, mas eu tinha um sonho e esse sonho não deu certo, mas é porque não era vontade de Deus. Quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? Basta a gente ver Abraão, como em Hebreus fala no capítulo 6, Hebreus capítulo 6, no versículo 15, fala assim: assim depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa de esperar com paciência. Agora a gente esquece da vida de Abraão, né? Tudo aquilo que ele passou. Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus. Mas se você sabe, no começo da jornada de Abraão, Abraão foi para o Egito. Quando o faraó se interessou pela mulher dele, foi o que ele falou: não, ela é minha irmã, não é minha mulher não. Quando começou a dar tudo errado, foi o que o faraó falou, expulsou ele de lá. Você é mentiroso. Estamos falando do homem que Deus fez uma promessa. Fugiu de lá. Depois Abraão faz um comunhão com Sara lá, para dar um jeitinho lá. Tem uma criança, fruto de algo que Deus não havia prometido. Tem que expulsar o próprio filho de casa. Depois tem que sacrificar o próprio filho. Depois Deus pede para sacrificar o filho. Isaac que não se consumou, como a gente sabe bem na escritura. Depois disso tem a morte de Sara. Teve a briga com Ló. Quer dizer, você olha para a vida de Abraão e você fala assim: esse é o homem de Deus que Deus chamou para ser próspero, para avançar, o pai de muitas nações. É esse o homem? Por que, amado? Deixa eu te falar uma coisa. Não é porque algo na tua vida deu errado na trajetória não, que Deus não está envolvido na tua vida não. Ei, para de dar ouvido ao que o diabo tem falado a seu respeito. Para de dar ouvido àquilo que o diabo tem colocado na sua cabeça, dizendo que você não pode, dizendo que você é incapaz, dizendo que você não consegue, que você não tem inteligência, que não tem capacidade para isso. Deus te chamou para algo muito maior. Começa a profetizar sobre o teu vale de ossos secos. Deus não lhe chamou para ter os seus sonhos abortados. Nós precisamos gerar espiritualmente aquilo que nós tanto desejamos. Porque Deus se alegra nisso, amados. Deus não se alegra em ver o teu fracasso. A Bíblia diz que o Senhor se alegra na prosperidade do seu filho, dos justos. Para de achar que você está passando. Ah, não, é porque Deus permitiu, Deus isso aqui, Deus aquilo outro. Não! Agora também não permita que o diabo faça ciranda na sua mente, dizendo a você que você não pode, que você é incapaz, que você é indigno, que você não consegue. Deus te chamou para algo muito maior. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele falou, no último suspiro dele, está consumado. Ele estava dizendo ao diabo: ei, eu fui até o fim, o sacrifício foi completo, e agora você vai ver
a derrocada que vai acontecer no inferno. Agora você vai entender a promessa se cumprindo. Aquilo que havia sido profetizado lá no Jardim do Éden. Deus já estava sinalizando ali. Quando Jesus falou naquele último suspiro, ele estava declarando. O que é que Deus está querendo dizer para mim e para você? Não deixe o diabo calar a sua boca. Está faltando ar? Está ficando sufocado pela pressão? Declare a palavra. Declare sobre o vale dos ossos secos aquilo que você quer ver acontecer. Declare sobre a impossibilidade, aquilo que você precisa da parte do Senhor. A Bíblia fala em Hebreus que nós devemos chegar confiadamente ao trono da graça para que alcancemos o quê? Misericórdia, favor, em tempo ou em ocasião oportuna. Queridos, Deus não vai dar as costas para você, mas nós precisamos nos posicionar conforme Ele deseja. Precisamos profetizar sobre o nosso vale de ossos secos, aquilo que a palavra do Senhor tem declarado. E é interessante que a Bíblia diz que Ezequiel ele fala o quê? Ossos secos. Ouvi a palavra de quem? De Ezequiel? Não. A palavra de Arthur? Não. É a palavra de quem? Do Senhor. Nós temos que declarar a palavra do Senhor sobre as circunstâncias. A palavra do Senhor sobre aquilo que parece morte. Vai lá comigo para Isaías, no capítulo 41. Aleluia. Isaías 41, no versículo 13. Diz assim: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Sabe, amados, que interessante, eu estou falando para você, ei, não tenha medo. Você pode estar no meio do vale e só enxergar ao redor ossos secos, só morte, só impossibilidade, só incapacidade, só dificuldades. Mas Deus está falando para você, não temas. Por quê? Porque eu te ajudo. Agora, veja que coisa interessante, amados. O que é a ajuda de Deus? Quando a gente fala de pedir ajuda a alguém, a gente geralmente imagina o quê? Que a gente vai fazer a maior parte e a pessoa vai nos dar um leve auxílio, né? Mas, amados, com Deus é o contrário. Quando eu e você envolvemos Deus na nossa vida, deixa eu te falar uma coisa. Quem carrega a maior parte é o Senhor. Por quê? Porque o menor trabalho é o nosso, que é o quê? Só declarar, crer, descansar e dar ação de graça. Porque o resto, como vai fazer, de que modo, que peça do xadrez vai mover, quem resolve isso é o Senhor. Ele quem está falando, ei, lança sobre mim, como o apóstolo Pedro fala, as ansiedades, porque eu é quem cuido de vocês. Não é o teu emprego, não é o teu status social, não é o teu concurso público que te confere uma estabilidade, não é isso. Quem te cuida, quem te guarda, quem te protege, quem alinha os nossos caminhos é o Senhor. Quando nós pararmos de vincular a condição humana da qual nós estamos com a capacidade divina, Deus é capaz de mover qualquer situação. Agora nós ficamos, nossa, mas é porque eu nasci numa família pobre. Vou te dar o meu exemplo. Eu nasci numa família pobre, meu avô e minha avó semi-analfabeto, dentro do mato, lá no sertão da Paraíba, lá no Nordeste. Pra você ter ideia, o meu avô, um dia chegou para mim, com 80 anos, ele viu uma lasanha e perguntou, isso é uma pizza? Ele não sabia nem o que era isso. Não tinha contato. Não sabia. Mal sabia assinar o próprio nome. Dessa existência, vieram os meus pais, mas ainda era uma situação bem humilde naquela região. E eu poderia ter decidido, que nada, eu vou ficar só aqui mesmo e tá bom. Não!
eu entendi que existia algo que poderia ser feito e ir além daquela barreira. Sabe, o lugar em que você veio não determina para onde você vai. Onde você começou a sua jornada não determina o destino final dela. Porque eu vim de uma família pobre, porque meu pai é pobre, porque meu avô é pobre, porque não sei quem é pobre, porque não interessa. Para de atar as mãos do Senhor e impedir que Ele possa agir. Porque se tem uma coisa que impede o Senhor, chama-se incredulidade. Aí nós ficamos, não, é porque a minha situação é muito difícil. Não, mas é porque o meu problema é muito difícil. Não, mas é porque a minha condição, você não conhece não. Olha, o diagnóstico que o médico deu é incurável. Deixa eu te falar uma coisa, amados, eu sou médico também, mas deixa eu te falar, tem alguém que é superior a mim, que é o médico dos médicos, que ele é capaz de mudar toda e qualquer sentença. Mas nós ficamos vinculando o salário que nós temos para aquilo que Deus pode nos dar. Sabia, amados, que Deus pode te dar? Não sei o que eu estou falando, mas eu vou falar agora. Sabia que Deus pode te dar uma casa na melhor região aqui de Maringá, você ganha um salário mínimo? E como é que eu vou pagar? Deus é capaz de fazer qualquer situação acontecer. Para de ficar vinculando aquilo que você tem com aquilo que Deus pode fazer. Só faz uma coisa, meu amado. Profetiza sobre a situação. Fale a palavra, declare a palavra, declare a mudança, declare aquilo que você tanto deseja se concretizando na sua vida. Agora, nós precisamos entender o outro lado, que qual é? Porque eu falei uma vez e não aconteceu, não quer dizer que nada está acontecendo. Vê a vida de Elias, eu não vou falar que não vai dar tempo. Mas em 1 Reis, no capítulo 18, depois você abre lá para você ler a história. Elias, depois de enfrentar os profetas de Baal, ele sobe no Monte Carmelo. Imagina aí, você fala que vai cair fogo do céu, cai fogo do céu. Aí você fala, agora vai vir uma chuva. Aí você fala para o rei Acabe, vai voltando porque vai chover. E tu olha para o céu e tu não vê nada. O céu árido do deserto, 3 anos e meio que não chovia na terra. E tu lá olhando. Aí tu fala assim, para o teu servo, uma pessoa que estava do teu lado, corre lá, vê se vê algum sinal de chuva lá. Aí o cara vai, volta e diz, não vem não. Mas rapaz, tá vendo aí? Que enrascada Deus me botou, hein? Deus me botou aqui agora para passar vergonha. A gente acha engraçado falando assim, mas às vezes fazemos isso com o Senhor. Mas pai, tu me disseste que eu ia para Maringá para fazer a tua obra. Eu só estou levando chicotada lá. Que chamado que é esse? Que bênção que é essa? Mas sabe o que Elias falou para o servo dele? Volta lá, vê de novo. Foi lá, voltou. Tem não. Vai lá, vê de novo. Tem não. Vai lá, vê de novo. Na 7ª vez, ele disse, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, vindo da direção do mar para cá. E aí ele fala, avisa Acabe que ele corra logo, porque senão ele não vai conseguir chegar por causa da chuva. Sabe, muitas vezes nós temos que ter paciência. Mas não é desistir, é ter paciência, é diferente. O problema é que hoje nós vivemos numa sociedade que é extremamente o quê? Imediatista. Quer coisa mais imediata do que o WhatsApp? Você manda uma mensagem, mesma hora chega. Aí tem gente que ainda fica com raiva porque a pessoa não responde na mesma hora. Rapaz, eu mandei mensagem para fulano é 2 horas para responder, que absurdo. Não vê o celular. Nós estamos numa era em que tudo tem que ser para ontem. Mas Deus está falando para mim, para vocês, se acalme. Se acalme. Vamos ir lá no Nordeste. Ei, não se aveste não. Fique tranquilo.
Descanse no Senhor. A Bíblia fala que no Senhor há um descanso. Tem que descansar. Agora, o que você não pode nem eu podemos permitir é que o diabo aborte os sonhos, aborte os nossos projetos. Não permita isso. Coloque diante do Senhor, como Ana fez, apresente diante do Senhor, mas não permita. O que você tanto sonha? É o cumprimento do seu chamado? Gere isso em oração. Profetize. É o quê? É um milagre financeiro na sua vida? Profetize. É uma cura de uma doença que ninguém descobre a causa? Declare a palavra. Declare a palavra. É a conversão de um filho seu que você não consegue visualizar, naturalmente falando, uma mudança. Declare a palavra. Mas não deixe que o diabo aborte os seus sonhos. Porque sabe o que é mais doloroso num aborto? Não é porque uma vida não foi gerada, é porque um processo foi iniciado e foi interrompido. Isso é o mais doloroso. Deus não te chamou para que você aborte os seus sonhos. Os sonhos que Ele te deu, Ele deu para serem gerados e produzirem frutos, não para serem abortados. Não interessa, amado, qual situação você passou, não interessa que vale de osso seco que você está passando, que dificuldade é que a tua vida está transpassando. Só vou te falar uma coisa, amados: deserto e vale não é morada de cristão, é passagem. Não é moradia, é passagem, não é moradia. Você não vai morrer no deserto, você não vai morrer no vale de ossos secos. Você foi chamado para sentar na mesa do rei e desfrutar de banquete celestial. Você e eu não podemos abrir mão do que nós temos direito diante do Senhor. Sabe por quê, amados? Porque se eu e você desistirmos, se eu e você falarmos, esse negócio de palavra da fé, isso é besteira. Esse negócio de acreditar em milagre, isso é bobagem. Isso não existe não. Sabe qual é o problema quando a gente faz isso? Não é só uma questão nossa pessoal. É porque nós estamos dizendo, como diz lá em Hebreus, toda vez que nós pecamos ou agimos em incredulidade, nós dizemos que o sacrifício de Deus foi incompleto, que o sacrifício de Jesus foi em vão. Anátema. Maldito foi aquele sacrifício. Já parou para pensar? É como se a gente doasse um órgão para uma pessoa, para um fumante, por exemplo, com enfisema pulmonar. Você faz o transplante e a pessoa está nem aí e continua fumando. Você que doou o órgão fica satisfeito? Nem um pouco. Por quê? Você falou, rapaz, eu dei uma parte de mim para que aquela pessoa tivesse uma vida melhor, e ela pega aquilo que eu dei a ela, amassa e joga fora. Agora, imagina isso no reino espiritual diante do Senhor. A Bíblia diz que aquele que nem o seu próprio filho poupou, por amor de nós, para que reinássemos em vida, para que fôssemos feitos justiça de Deus, para que tivesse a salvação e o acesso pleno ao Santo dos Santos, que hoje é o nosso coração. Nós abrimos mão de tudo isso. Você acha que Deus vai ficar satisfeito com isso? Não, amados. Vai ficar extremamente entristecido. Nós não podemos dar esse gosto ao diabo, porque é tudo que o diabo quer. Porque tudo que o diabo... A Bíblia fala, amados, em Isaías, quando vai contar sobre a queda de Lúcifer, fala que ele queria ser igual ao Senhor. Mas o mais interessante é que a Bíblia diz, lá em Gênesis, que quando o homem foi ser gerado, a imagem de Deus, Ele nos criou, exatamente como Ele o é. Ou seja, a raiva do diabo me insua, não é porque você é bonito, porque você é alto, porque você... Não é isso. A raiva do diabo me insua, amado, que ele quer tanto nos destruir, é porque tudo que ele sonhar vencer, eu e você somos em Cristo diante do Senhor. Tudo aquilo que ele desejava e almejava ser, eu e você já conquistamos em Cristo, através do sacrifício de Jesus.
Meu amado, não jogue fora aquilo que Deus te deu. Paulo fala a Timóteo, não despreze o dom que há em ti, não despreze o dom que há em você. Outra instrução ele fala, não apague o Espírito, não deixe que a chama do Espírito te apague. Mas o Senhor quer falar para mim e a você nessa noite, não aborte os seus sonhos. Não permita que o diabo vença sobre a sua vida.